Os irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler os 19 versículos que contém este capítulo. Vai lá no último livro do Novo Testamento, Malaquias, vem voltando, vai ter Sofonias, e aí vem então o livro de Abacuque. Enquanto você vai achando aí, Abacuque, ele é um profeta que viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. Então, Abacuque é contemporâneo desses profetas, Sofonias e Naum. E Abacuque, então, ele profetiza ali por volta do ano 612 a.C., ano este em que os babilônios derrotaram a Assíria e tornaram-se, então, o império mais poderoso daquele mundo antigo. Então a Assíria cai, Babilônia reina, governa todo aquele mundo antigo. E o profeta, então, ao profetizar aquele povo, o povo do Senhor, o profeta vê então um grande perigo tomando conta dos arraiais de Israel, do cerco de Israel. Qual o perigo que esse profeta vê, meus irmãos? O perigo que ele vê é que o povo está correndo e não entende que Deus é quem está tolerando os crimes da Babilônia. Eles não entendem, eles estão vendo Babilônia cometer os males mais terríveis, mas eles estão clamando ao Senhor, estão indignados com aquilo, e eles não entendem. E o profeta então também está sendo ensinado pelo Senhor a ter paciência, porque até mesmo Babilônia está sendo tolerada pelo Senhor. E Babilônia, que era um povo muito mau e cruel. Então Deus responde para o profeta e também para o povo, em que o tempo do castigo, em que o tempo de vingar-se contra a Babilônia estava chegando, e que não só Babilônia receberia o castigo do Senhor, receberia a justiça por parte do Senhor, mas também todos os inimigos do povo de Israel. E então o profeta profetiza ao povo de Israel para que haja paciência, esperança, e eles confiem então na justiça divina do Senhor, porque os maus, eles seriam castigados, e aqueles que permanecessem fiéis, eles viveriam os benefícios do Senhor, do nosso Deus. Esse livro começa com um grande alerta. Se você for ver no capítulo 1, é um grande alerta que começa, mas ele termina em forma de salmo. Inclusive, nós vamos ver isso, que este trecho poderia muito bem estar no livro de Salmos, assim como outros trechos da Escritura, mas ele termina com uma canção, meio que adoração, meio que oração, em forma de um salmo. Abacuque louva a Deus pela sua grandeza, ao mesmo tempo que ele mostra a sua fé alicerçada no Senhor. E então esses 19 versículos nos ajudam a entender isso, nos ajudam a entender que nós devemos promover alegria e esperança, mesmo em meio ao caos. Leamos a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre o céu, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se nos montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor?
já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendas a terra com rios, os montes te veem e te contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve, e o meu íntimo se comoveu. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, oremos mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra, inspirada e revelada, para que por ela possamos ser guiados e norteados, Senhor, nos dias em que vivemos, que não são dias tão diferentes, Senhor, dos dias em que o teu povo vivia quando o teu servo Abacuque profetizou. Que o que ouviremos aqui, Senhor, desça ao nosso coração, para que possamos, Senhor, guardar a tua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, tendo a esperança de que o Senhor é justo, e ao seu tempo o Senhor acabará com toda a injustiça dessa terra. Oramos com gratidão e com fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse no prólogo, Abacuque, ele está clamando ao Senhor, e ele faz isso no capítulo 1, capítulo 2, pedindo ao Senhor justiça. Pedindo ao Senhor justiça. E quando nós olhamos para os primeiros capítulos de Abacuque, assim também como o livro de Nahum e os demais profetas, nós também, em certo momento, fazemos coro com o profeta. Porque quando nós olhamos para o que está escrito e transportamos os nossos olhos para os dias de hoje, a nossa oração é meio que uma oração de Abacuque, de Nahum, de Jonas, dizendo: Senhor, eu não aguento mais tanta injustiça. Aliás, eu acho que ninguém que está aqui nessa noite, até o menorzinho que ainda está amamentando, ninguém se contenta com injustiça. Ninguém mais suporta tanta injustiça. Ninguém mais suporta ligar a televisão ou folhear uma página de internet e ver tanta injustiça. Os corruptos, os bandidos, os malvados tendo uma impunição, não sofrendo a punição. Enquanto isso, o povo que trabalha, o povo que paga os seus impostos, o povo que todos os dias levanta cedo, sofre a opressão de todos os lados, ou com mais impostos, ou com um trabalho mais pesado, ou sofrendo as injustiças de uma lei que deveria protegê-lo, mas ela se volta contra o cidadão de bem. Então o nosso grito é muito parecido com o do profeta, dizendo: Senhor, até quando o Brasil ficará sendo um país injusto? Até quando nós viveremos num país onde a injustiça toma o lugar da justiça, aonde nós não podemos nem mais falar o que nós pensamos,
porque é capaz de nós sofremos um processo. Eu acho que advogado nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora, viu? Nós brincávamos numa roda de amigos que a melhor profissão para os dias de hoje é ser advogado, porque todo mundo hoje precisa de um advogado, né? Porque precisa se defender perante a justiça. Mas, meus irmãos, mesmo os advogados, eles estão sofrendo a injustiça da própria lei. Quantos advogados não estão respondendo processos? Quantos advogados que foram defender o cidadão de bem, e agora, além de defender o cidadão de bem, eles precisam de um amigo advogado também para protegê-los. Meus irmãos, a injustiça, ela causa um furor na vida do homem de bem. Deus não tolera a injustiça, e é por isso que nós também não toleramos. O profeta Abacuque, ele está vivendo de uma situação como esta. Ele está vendo uma nação como a Babilônia, que sucedeu à Síria. Nós explicamos como era o governo da Síria através do rei Arcebanipal. Era um rei cruel, um rei malvado, um rei que cometia todos os tipos de mortes possíveis. Mas a Babilônia não está atrás. A Babilônia também é um império mau, é um império opressor, é um império que entrava e pegava os seus inimigos e devastava-os, mulheres, crianças de peito e os idosos. Elas massacravam os povos a qual ela levava cativo. Então o profeta está indignado porque eles não sofrem mal nenhum. Mas Abacuque, o livro de Abacuque, assim como os demais profetas, vão nos ensinar que nós precisamos ter, meus irmãos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Cristo. Nós precisamos ter alegria e esperança em meio ao caos. Olhando para essa jovenzinha no corredor tão bonita, linda, com esse laço no cabelo, e nós olhamos e enxergamos nela o quê? Uma criança? Não, nós enxergamos um futuro. E quando nós olhamos para uma criança e vemos o futuro, nós ficamos pensando: o que será que essa criança vai viver no futuro? Qual será o mundo que essa criança vai desfrutar? Qual será o mundo que essa criança vai ter que enfrentar? Quais os desafios que essa pequenina vai ter que enfrentar? Porque os nossos são grandes, são imensos, e parece que nós não vamos aguentar. Parece que não há alegria dentro de nós que sucumbe às tristezas dessa vida. Quando as mães presentes, os pais presentes aqui, olham para esse mundo, eles clamam: Senhor, proteja meu filho, proteja meu neto, porque esse mundo caminha para mal, a pior. Quantos pais não viram noites orando porque preocupam-se com os seus filhos e netos? O grito, meus irmãos, de Abacuque é o nosso grito, mas ele nos ensina nesses 3 capítulos, e especificamente no capítulo 3, que eu e você podemos ter confiança, não nas palavras de Abacuque, porque não são palavras dele, mas são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que está de acordo com toda a Escritura, que nós podemos ter alegria e esperança, mesmo em meio a um mundo injusto, mesmo em meio a um caos. E com isso, são 3 lições que nós podemos aprender nesse texto. A primeira lição está aí no verso 16. Abacuque nos ensina, através dessa fala dele, quando ele diz: ouvi o meu coração, ouvi meu coração, batia forte, meus lábios tremeram com o som, a decadência penetrou em meus ossos e as minhas pernas tremeram. Abacuque nos ensina aqui, meus irmãos, que ele deveria esperar pacientemente por Deus, mesmo quando ele estivesse com medo. Então a primeira lição para nós é: meus irmãos, esperem pacientemente por Deus, mesmo que você esteja com medo. Abacuque, quando ele ouve do Senhor, quando Deus havia contado para Abacuque sobre a invasão dos babilônios, que os babilônios iriam invadir Israel, Deus havia descrito tintim por tintim, passo a passo, a arrogância, a violência e a crueldade dos invasores, com detalhes, o que eles iam fazer. E isso assustou o profeta. O profeta se assustou diante do relato do Senhor, a ponto dele tremer, o seu coração
palpitar, dele ter decadência nos seus ossos, ou seja, os seus ossos quase que quebraram e as suas pernas bambearam quando ele ouviu o relato do Senhor. O Senhor também disse ao profeta sobre os grandes e terríveis julgamentos que ele, Deus, traria sobre a Babilônia, do que ele faria para a Babilônia. E de fato, não só para a Babilônia, mas também Deus faria isso com todas as nações que se recusassem a se submeter ao senhorio do Senhor Deus. Deus destruiria a arrogância da Babilônia, a soberba da Babilônia. E Abacuque, ele viu tudo isso numa visão, teve todo esse relato do Senhor numa visão, a ponto dele tremer, dele ter medo do que Deus havia relatado. Abacuque, meus irmãos, se encontra agora no estado de terror, no estado de aterrorizado pelas coisas que em breve vão acontecer, pelo relato do Senhor do que a Babilônia vai fazer. O profeta está com medo, o coração dele, meus irmãos, bate forte no peito, palpitação, aceleramento no coração, os lábios do profeta começam a tremer, ele sente fisicamente fraco, seus ossos começam a enfraquecer, e ele quase que não se consegue se manter em pé. E esse, meus irmãos, é o fator que o medo produz quando os relatos do Senhor vêm para o profeta. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e a narrativa bíblica do que o Senhor fará neste mundo, principalmente em livros como Ezequiel, Daniel, Mateus 24, 1 Tessalonicenses 5, 1 Pedro, 2 Pedro e Apocalipse, diante do que o Senhor vai fazer, nós olhamos para aquele cenário e dizemos: Senhor, tem misericórdia. A ira do Senhor relatada nesses livros, do que Ele irá fazer com todos aqueles que oprimiram a verdade, daqueles que trocaram o bem pelo mal, daqueles que preferiram serem promotores da injustiça, daqueles que se promoveram sobre o órfão e a viúva, sobre o necessitado, daqueles que recusaram a justiça de Deus e abraçaram todo tipo de impiedade. Nós olhamos para aquilo e dizemos: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, porque grande será a ira do Senhor sobre este mundo, exatamente como o profeta Abacuque estava vendo. Abacuque não estava lidando apenas com uma possibilidade de um ataque no país. O país seria atacado de fato, Israel seria atacado de fato, e era uma certeza. Deus disse: olha, eles vão vir e vão fazer isso, isso e isso. Dá os detalhes. Abacuque, o medo era tão grande de Abacuque, que Abacuque não olhou para o outro lado. Qual era o outro lado? A confiança que aquele que está permitindo Babilônia entrar nos territórios de Israel é aquele que também dará o livramento. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você somos assim. Nós não olhamos para o livramento que o Senhor vai dar, pelo que o Senhor irá fazer em nossa vida. Nós olhamos somente para as dificuldades da vida, nós não olhamos para isso. Uma figura bem simplesinha para nós entendermos, todas as mães aqui, sabem disso, como foi duro o período maternal, as dores, as várias cólicas, até o parto. Foi muito duro esse momento, mas quando a criança nasceu, foi uma alegria indizível, a ponto de você dizer: eu passaria por isso novamente, só para ver esse rostinho lindo, só para ver essa criança correndo em casa, só para ver o meu filho agora se formando, só para ver agora o meu filho e minha filha sendo homens e mulheres decentes e casados. Eu passaria por isso tudo de novo. Meus irmãos, assim será a vitória do povo de Deus. As batalhas dessa vida que Deus permitiu que o inimigo fizesse contra nós, as afrontas e todo o terrorismo que ele coloca sobre o povo de Deus, não se podem comparar com o que Deus preparou para nós. E Paulo cantou isso, Paulo cantou isso em Romanos, quando ele diz que
nada se pode comparar àquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Abacuque não estava olhando isso, mas a partir do momento em que Deus começa a mostrar para Abacuque que o Senhor também daria o livramento, Abacuque então decidiu esperar pacientemente o tempo da aprovação, o tempo que o Senhor determinou para o julgamento primeiro do seu povo. É isso que Pedro diz na sua carta: o julgamento do Senhor começa primeiro pelo seu povo. Então Deus estava purificando Israel para depois dar a Israel ao livramento. E Deus promete então dar paz, dar a paz dele ao seu povo, dar esta paz depois do Senhor purificar, depois do Senhor mostrar ao povo dele o porquê sobreveio tamanha destruição. Então Deus promete dar a paz que não poderia ser encontrada em lugar nenhum, somente no Senhor. E é isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo diz que nós devemos confiar em Deus, devemos descansar no Senhor, devemos entregar a nossa vida ao Senhor, independente do que está acontecendo hoje, independente das lutas que você esteja vivendo, independente das crises que você está vivendo, independente da situação adversa que você está vivendo. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Confiar em Deus com $100 mil na conta é muito fácil. Confiar em Deus com a saúde perfeita é muito fácil. Confiar em Deus com tudo funcionando bem é muito fácil. O difícil que o Senhor está ensinando ao povo é confiar em Deus quando as coisas não estão indo como nós queríamos que fosse. Quando você olha para a despensa e não tem aquilo que você gostaria que tivesse. Quando você olha para a conta e diz: deu ruim, eu vou ter que escolher entre a conta de água e a conta de luz. Difícil é confiar no Senhor nesses momentos. O Senhor nos ensina a confiar nele, apesar da situação ser adversa. Nós devemos nos alegrar no Senhor, porque o tempo da aprovação é curto. Ele vai passar. Ele vai passar. E nós desfrutaremos dos benefícios do Senhor. Uma segunda lição que o texto nos ensina, meus irmãos, está nos versos 17 e 18, quando o profeta recebe estas palavras do Senhor, versos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam os mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque nos ensina aqui, meus irmãos, que devemos escolher nos alegrar em Deus, mesmo quando tudo dá errado. Lá da onde eu venho tem uma expressão que tem dia que é noite. Tem dia que tudo que você faz dá errado. Tudo dá errado. Parece que aquele dia é um dia interminável. E você fala: esse dia precisa passar logo, porque tudo que eu faço, tudo que eu procuro fazer está dando errado. É um negócio que você faz que dá errado, é uma conta que você paga errada, é uma fala que você pronuncia de forma errada. Tudo. Você vai dar bom dia e acaba ofendendo a pessoa. Está tudo errado nesse dia. Trazendo para a nossa vida, nós precisamos estar contentes e alegres em Deus, mesmo quando as coisas estão dando erradas para nós, mesmo quando aquele emprego dos sonhos não veio, mesmo quando aquela viagem que você tanto queria com a família não deu certo, mesmo quando os projetos financeiros falharam, mesmo quando alguns sonhos específicos que o dinheiro não compra, não vieram. Precisamos nos alegrar em Deus, precisamos exultar no Deus da salvação. E aqui, meus irmãos, está uma segunda ação que nós devemos ter, que é escolher
se alegrar em Deus, mesmo quando tudo diante dos nossos olhos está errado ou dá errado. Esses versículos 17 e 18 nos representam aqui uma das expressões mais fortes das Escrituras, ou do texto bíblico, que encontramos, pois Abacuque, ele nos ajuda, ele determina aqui, há uma determinação: alegrem-se em Deus, alegrem-se em Deus. É como se fosse um imperativo, embora não seja, é uma determinação: alegrem-se em Deus, exultem no Senhor. Abacuque, ele usa aqui 3 cenários para dizer como é que nós devemos nos alegrar no Senhor, e cada um desses cenários aqui, meus irmãos, ele usa imagens correspondentes. O primeiro cenário que ele diz, que ele usa, é da figueira, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas na videira. As flores da figueira, segundo a cultura judaica, ou a agricultura judaica, as flores da figueira e as uvas se formando, elas referiam-se às coisas que se confiava para o futuro, ou seja, era um investimento futuro. Elas representavam o quê? O futuro. Então você colocar ali, ter a sua vinha, ter ali a sua plantação, aquilo dizia para o futuro: eu vou colher e vou ter o quê? O meu retorno financeiro. É isso. Apenas quando a flor nascia, então eles podiam usufruir. Era um investimento futuro. É como se nós fizéssemos um plano financeiro, visando o futuro. Você investe X valor, mas você está o quê? Objetivando o futuro. Abacuque diz: ainda que o seu futuro seja prejudicado, porque não vai ter como você colher, não vai ter uva para você colher, ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê folhas, ainda que ela não faça o seu processo natural, e ainda que a vide não dê uvas, vai faltar vinho, vai faltar azeite, vai faltar um monte de coisa. O seu futuro está comprometido, todavia se alegre no Senhor. Meus irmãos, nós dissemos isso na semana passada, não dissemos aqui não, foi na sede, quando no ano de 1990, quando subiu ao cargo de presidente da República o presidente Fernando Collor, e a sua ministra, então, em um plano financeiro, congelou o dinheiro que estava nas contas dos brasileiros, houve uma catástrofe nacional. Pessoas ficaram desesperadas, porque o futuro daquelas pessoas estava nas suas contas bancárias, e o congelamento da conta bancária trouxe para aquela pessoa um caos. Teve gente que se matou, teve gente que foi à falência, teve gente que surtou, porque todo o seu investimento agora foi congelado pelo governo, e ela ficou sem saber o que ia fazer. O que fazer diante de um cenário como esse, em que o seu futuro é tirado de você, sem que você consiga fazer nada? Abacuque nos ensina: ainda que o nosso futuro seja retirado, falando das esperanças, alegre-se no Senhor. Mas uma segunda figura que Abacuque nos apresenta aqui, ele diz: embora a colheita da azeitona falhe, ou seja, ainda que o produto, o azeite da oliva falhe, ou seja, os campos não produzem os seus alimentos, a colheita da azeitona e os campos se referem às coisas que estão acontecendo no presente. Então Abacuque diz sobre o futuro, agora está falando sobre o presente. E nesse cenário, meus irmãos, mostra de uma pessoa que está confiando no seu presente, e o seu presente desaponta. A colheita da azeitona falhar e os campos não produzirem comida, mostra que aquelas pessoas iam ter um problema real naquele momento. Faltaria para elas a provisão diária. Abacuque nos ensina: se o seu futuro foi tirado, a esperança do seu futuro foi tirada, se o seu presente não é o que você queria, porque aquilo que você estava se agarrando, aquilo que você estava confiando, não vai dar, se alegre no Senhor. Mas ainda há uma terceira figura que Abacuque nos traz. Ele diz: embora não haja ovelha, ainda que não haja ovelhas no curral e nem os gados nas suas baias, uma versão mais clara aqui. As ovelhas e os gados, meus irmãos, referem-se às coisas em que se confiavam no passado. Elas representam o quê? As reservas.
E nesse cenário das reservas, né, não ter reservas para recorrer é um grande problema, né? Não tendo reservas para recorrer é um grande problema. Então Abacuque está nos dizendo: se o teu futuro, os teus investimentos futuros foram retirados, se no presente as coisas estão ruins e a sua reserva também foi retirada, confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. E aí, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e nos perguntar, né, no que nós estamos nos apoiando, nos investimentos futuros, naquilo que nós temos no presente, nas nossas reservas que estão guardadas. É nisso que nós estamos confiando? Ou no Senhor? Ou no Senhor? Houve um personagem da Bíblia que ele tinha celeiros, e ele mandou fazer mais celeiros para conter os seus cereais, e depois de tudo estocado, ele olhou e disse: de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. E a resposta para ele foi: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você vai poder fazer? Quando nós confiamos, meus irmãos, nos recursos humanos, nós estamos deixando de confiar em Deus. Quando nós olhamos para as reservas futuras, para o investimento futuro, perdão, para aquilo que nós temos no momento e para as reservas que nós acumulamos e confiamos nela, nós estamos desprezando a confiança e o cuidado do Senhor. E é por isso que Abacuque nos ensina: nós devemos nos alegrar no Senhor, ainda que tudo dê errado. Jó é um grande exemplo da Bíblia. Jó viu o seu futuro sair pela sua mão, sem que ele pudesse fazer nada. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os seus gados, Jó perdeu seus funcionários, Jó perdeu as suas reservas. Tudo isso em uma noite, diante de um desafio. Satanás disse para Deus: Jó te serve, Jó confia em você, porque você tem dado muita coisa para ele. Ele não confia em ti, ele confia naquilo que o Senhor dará a ele. Então Deus falou: pode tirar dele, só não toque na vida dele. E o relato bíblico diz que no momento ápice da tristeza e da luta que Jó vivia, Jó olhou para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor, que em breve ele virá para me salvar. Jó não estava confiando nas suas riquezas, naquilo que ele investiu, nas suas reservas. Jó confiava no seu Redentor e sabia que em breve ele viria buscar e salvá-lo. Meus irmãos, Abacuque nos ensina isso, que devemos nos alegrar, apesar das circunstâncias atuais em que vivemos, mesmo que não haja um sinal de esperança, mesmo que não haja um sinal visível de melhora, confiemos em Deus, porque Ele sabe o que é bom para nós. Um irmão nosso na fé, um escritor chamado F.F. Bruce, ele escreve dizendo: é certo e apropriado expressar apreço pela bondade de Deus, quando Ele concede tudo o que é necessário para a vida, saúde e prosperidade. Mas quando essas coisas faltam, regozijar-se em Deus por si mesmo é evidência pura de fé. Isso é muito interessante na frase de F.F. Bruce. Louvar a Deus quando tudo está bem não é fácil, mas louvar a Deus e bem dizê-lo quando tudo nos falta mostra a fé que nós temos no Senhor, o nosso Deus. E em terceiro, meus irmãos, o texto de Abacuque nos mostra no versículo 19, né, quando Abacuque diz: o Senhor, o soberano Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés, Ele calça os meus pés como de um servo, Ele me permite ir às alturas. Abacuque nos ensina aqui que nós devemos encontrar forças em Deus para escalar as alturas, mesmo quando nós estivermos embaixo. Veja que interessante, né? E nós precisamos entender isso sem apelar para a autoajuda, sem apelar para os coaches de plantão. Quando nós estivermos por baixo, quando nós estivermos no raso, nós precisamos encontrar forças em Deus, no Senhor,
para que Ele nos ajude a subir os degraus que Ele mesmo colocará para nós. Ele mesmo colocará degraus para que eu e você subamos um de cada vez, com muita luta, com muita dor, mas exultando de alegria no Senhor, o Deus da nossa salvação. Meus irmãos, essa é a terceira coisa que nós devemos fazer: encontrar forças. Muitas vezes parece que as nossas forças se foram embora, realmente. Muitas vezes a gente fala assim: já deu, não vou aguentar. Um conselho, uma palavra aqui para os irmãos: quando esse momento chegar, não pense que você não é crente. Não deixe que o diabo te engane dizendo assim: não é crente não, está aí fraquinho que só. Nós vemos na Bíblia homens de Deus que em algum momento fraquejaram também, como Elias. Elias desafia todos os profetas de Baal e de Acera diante de Acabe e de Jezabel, mas bastou uma palavra de Jezabel dizendo assim: assim como você fez com os meus sacerdotes, eu vou fazer com você. E então Elias foge, se esconde e diz: Senhor, eu prefiro morrer do que ficar aqui, prefiro morrer. Ele simplesmente perdeu as suas forças. E a Bíblia não coloca Elias como um fracassado, mas coloca ele como um herói da fé. Jonas, com todas as suas falhas, Jonas chegou um dia e disse: é melhor eu morrer, eu quero morrer, chega dessa vida, os caldeus estão aí festejando, eu não quero pregar para Nínive, chega, eu quero morrer. Não significa que Jonas não era crente, significa que naquele momento Jonas fraquejou, Jonas estava sem forças, assim como eu e você, diante de tantas injustiças dessa vida, e às vezes por um descuido nosso, podemos até mesmo dizer assim: eu não tenho mais forças para ir para a igreja, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não tenho mais forças para orar. Não pense que você não é crente. Você é um crente, é uma ovelha de Deus, é um filho amado do Senhor, que está fraco, que está precisando de ajuda. E sabe de uma coisa: você tem um Deus que nesse momento te olha e não te rejeita, e não te condena, mas Ele te fortalece, Ele te anima para que você recupere as forças e então volte a dar frutos para a glória dele, em nome de Jesus. O profeta Abacuque, meus irmãos, ele está na situação, ele aprendeu a encontrar forças em Deus. Abacuque, nos primeiros 2 capítulos, se encontra sem forças. O texto diz que as pernas dele fraquejaram a ponto de ele quase cair, o coração dele entrou em palpitação, ele ficou com medo, mas ele encontrou forças em Deus, encontrou forças do Senhor, para entender que ele precisava estar alegre, porque os caldeus fariam o seu serviço, que Deus determinou, mas Deus traria livramento e traria bênção para o seu povo. Meus irmãos, regozijar-se em Deus em meio a circunstâncias difíceis é difícil, não é fácil, mas com a força do Senhor nós conseguiremos, porque Neemias, capítulo de número 8, diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós precisamos crer nisso, meus irmãos, crer nisso. Abacuque termina essa oração em forma de canção, uns salmos, assim como 2 Samuel, capítulo de número 22, e 1 Crônicas, capítulo 16, que também são salmos. Ele termina adorando a Deus, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto, olhando para Abacuque e tentando enxergar nisso a pessoa do nosso Cristo? Abacuque, no verso 17, sem dúvida, meus irmãos, esta palavra do verso 17 é consoladora para nós, é uma palavra consoladora, porque quando nós assimilamos a mensagem contida neste versículo 17, quando o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, e sejam arrebatados dos apriscos,
e nos currais não há julgado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós olhamos para esse versículo, meus irmãos, e assimilamos esta mensagem, nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a nossa imagem, a nossa identidade em Cristo é fortalecida quando nós olhamos para textos como esse, porque nós podemos entender, meus irmãos, que a nossa fé e o nosso contentamento estão em Deus, o nosso Senhor, e elas não dependem de circunstâncias nenhuma. Por isso faz muito sentido o Salmo 23 para a vida do verdadeiro e legítimo cristão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para a vida do cristão que confia em Deus, faz muito sentido esta palavra, porque nós não servimos a Deus e não nos alegramos no Senhor pelas coisas que estão ao nosso lado, pelas circunstâncias boas ou ruins. Nós louvamos a Deus apesar das coisas que estão acontecendo, apesar das injustiças dessa vida, apesar, meus irmãos, da violência que cresce a cada dia, apesar de nós vermos notícias tão tristes quando nós abrimos uma página de internet ou ligamos a televisão. Quando nós olhamos para a injustiça, nós dizemos assim: Deus vai vingar. E essa semana, meus irmãos, o meu coração sangrou muito, quase vinham as lágrimas, mas elas vieram por dentro, quando eu vi uma criança de 9 anos chorando porque ela foi dada a casamento lá na Índia a um marmanjo de quase 70 anos, e aquela criança chorava copiosamente, dizendo: não, eu não quero ir. Deus cobrará o choro daquela criança, o Senhor vai vingar o choro daquela criança, não passará em vão as dores que aquela criança suportou, todo o maltrato que aquela criança teve. Quando nós olhamos para isso, nós dizemos: Senhor, até quando? Até quando as nossas crianças sofrerão? Até quando o Moloque continuará sacrificando as nossas crianças? Até quando o choro de uma criança vai ecoar nos nossos ouvidos desde o ventre de uma mulher, quando a criança é arrancada por um aborto de uma forma muito cruel? Até quando os injustos farão festas e triunfarão? A palavra de Deus diz: até o dia que o Senhor Jesus determinou, até o dia que o Senhor Jesus disser: basta, agora a vingança do Senhor virá sobre todos os malvados e todos os maus, e todos eles pagarão. Por isso Abacuque 3, versículo 17 nos ensina a confiar no Senhor apesar das circunstâncias. E esse é o nosso desafio, meus irmãos: crer no nosso libertador, crer naquele que morreu na cruz por nós, naquele que se fez maldito numa cruz, para que nós não fôssemos condenados com todos os injustos e com todos os ímpios. Nós temos que confiar no Senhor, meus irmãos, e mesmo que as batalhas dessa vida sejam duras, sejam trabalhosas, Jesus Cristo é a resposta de Deus para as nossas orações. Quando nós olhamos para as injustiças desse mundo, a resposta de Deus é: eu enviei o meu filho, eu enviei o meu filho amado para morrer por vocês, para eliminar o mal deste mundo. O mal não triunfará, meus irmãos, porque Jesus Cristo prometeu. Ele prometeu que eliminará e vai tirar desse mundo toda a maldade. Apocalipse capítulo 22, versos 15, mostra isso, que ficarão fora do reino eterno de Deus todos aqueles que praticam iniquidades, todos aqueles que levantam a bandeira do mal, todos aqueles que usam a sua voz para dizer mais violência, mais impunidade, mais corrupção, mais injustiça, mais isso, mais aquilo. Deus está dizendo: vocês ficarão de fora do meu reino, vocês não entrarão, nem feiticeiros, nem idólatras, nem beberrões que fazem festas triunfando sobre o mal, vocês não entrarão no gozo do Senhor. Mas, meus irmãos, o mesmo Senhor que está dizendo que Ele punirá todos aqueles que hoje celebram o mal, que fazem festas por não sofrerem a punição da lei, esses mesmos, Senhor, esses mesmos serão punidos. E o mesmo Jesus diz para mim e para você que sofremos injustiças, que às vezes parece que nós não vamos aguentar,
que parece que é tão pesada que faltam força sobre nós, Ele nos conforta com essas doces palavras. Guarde bem os seus ouvidos, meus irmãos. Diz o Senhor, o seu Deus, o nosso Senhor: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ou tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. É para nós. Deus nos salvará deste mundo injusto e perverso, para a glória de Deus. Vamos orar?